No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, meus amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E se você não consegue ouvir na programação da rádio, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. E hoje é Dia das Mães. Meu abraço a todas as mamães do mundo, independente da espécie. No programa de hoje, para onde foram os dinossauros? E espíritos já mansos de animais podem nascer entre espécies de animais ferozes? Animais estão aqui para nos servir? E mais uma dica do ouvinte. Sapos e o sal nas costas. O que leva alguém a fazer algo tão horrível? Envie perguntas e dicas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Repetindo, animaisnossosimãos2024@gmail.com. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. O que você acha que acontece com animais que foram extintos? Como o caso dos dinossauros. Será que eles ainda vivem em algum mundo? Fiz essa pergunta logo que iniciei meus estudos dentro do Espiritismo, 20 anos atrás, e a pessoa ficou me olhando. Parecia não entender minha pergunta e tampouco ter interesse em descobrir a resposta. Ela moveu os ombros e disse: cada animal tem seu tempo. Fiquei meditando na falta de interesse e na resposta totalmente rasa para um espírita. E quando me aprofundei nos estudos, entendi que a evolução não se restringe à Terra, que muitos dos que aqui viviam foram alocados em outros mundos, que assim como as pessoas, os animais seguem com sua evolução em mundos compatíveis. O tempo dos dinossauros na Terra teve seu fim, já que estava determinado que seriam os mamíferos a evoluírem e se tornarem a espécie dominante. Mas isso não os extingue como seres. Eles apenas foram colocados em locais semelhantes ao que fora a Terra, quando esses seres maravilhosos por aqui viviam. Por que Deus extinguiria grandes criações? A extinção de alguns seres é uma necessidade, visto que alguns deles não poderiam coexistir com outros. Humanos e dinossauros vivendo juntos, penso que seria impossível. E a história nos mostra que naquele período em que por aqui viviam os dinossauros, tudo era primitivo e assustador. Insetos que mediam metros e plantas que poderiam engolir uma pessoa inteira, provando que a evolução escolhe os que permanecem e os que vão embora. Mas há que se entender que os espíritos que animam os dinossauros estão em evolução e, para o seu aprendizado, eles transitam entre espécies. Sendo assim, aqui me refiro apenas ao animal e não ao espírito, pois que o espírito pode perfeitamente ainda estar na Terra, animando outras espécies, até mesmo a humana. E só para confirmar o que acabo de dizer, certa vez em rodas de amigos, alguém perguntou ao Chico Xavier: animais podem ir para outro mundo, Chico? Eis a resposta dele: sim, pode acontecer, mas é mais raro. Vejam como o número de animais tem diminuído na Terra. Muitas espécies estão em processo de extinção, mas em algum lugar eles estão vivendo. E cheio de carisma, Chico finalizou: há muitas moradas na casa do Pai, para os animais também. O ouvinte quer saber.
A amiga Carla pergunta: a raça de um animal pode influenciar no seu espírito? Um espírito animal que já é bem manso pode ficar feroz se nascer como Pitbull ou Rottweiler? Olha, minha amiga, essa pergunta já foi uma dúvida minha também, e eu consegui encontrar algumas respostas. Vou falar como vejo. Apesar de não haver regressão na evolução, nos estágios em que os animais se encontram, onde o corpo ainda comanda o espírito, pode acontecer, dentro da mesma faixa evolutiva, de um animal nascer em uma raça de índole mais mansa e ter seus impulsos rebeldes temporariamente domados pela sua constituição física. Da mesma forma que o cão que nasce em meio às raças agressivas terá seus impulsos genéticos como predominantes, ou animais machos que possuem instintos mais agressivos que as fêmeas, devido à produção de testosterona. Vemos isso na prática, pois que animais castrados ficam mais mansos quando seus hormônios de reprodução são eliminados. Até mesmo nós, humanos, já bem à frente dos animais, ainda somos movidos pela matéria. Piscamos, bocejamos, espirramos, tossimos, temos cacoetes e tiques nervosos, e fazemos isso sem controle, o que denota o quão nosso corpo ainda nos controla. Infelizmente, nosso espírito ainda não domina totalmente nossa matéria, e sim, somos dominados por ela. Os animais são movidos pelo instinto e nós, seres humanos, quase sempre pelas paixões e vícios, que em alguns casos são necessidades para a manutenção das espécies e para o aprendizado do espírito. É através da matéria que o espírito se conhece e aprende a domar seus apelos animalizados. Para corroborar o que acabei de falar, lerei 2 trechos de fontes diferentes. No livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 3, O Bem e o Mal, parágrafo 10, temos: estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Agora vou encerrar o assunto. Um trecho de um dos livros de Marcel Benedetti que diz: um animal agressivo ou é por influência do corpo físico, mais do que por seu espírito. Prova disso é o fato de os animais tornarem-se mansos após serem castrados, pois não há mais a produção de hormônios sexuais. Animais do sexo masculino com alta produção de testosterona são mais agressivos. Por isso, ao chegarem ao plano espiritual, são tratados do mesmo modo que outro animal não agressivo, pois não podem ser responsáveis por sua conduta. Eles, do mesmo modo que nós, como espíritos em aprendizado, estão aprendendo a conter seu comportamento e a controlar as vontades do corpo. Espero ter respondido sua pergunta, amigo ouvinte, e continue perguntando. Foi notícia! Foi notícia! Uma cena comovente e que nos faz pensar aconteceu em Rio Grande do Sul. A patrulha rural da Brigada Militar de Cachoeira do Sul registrou uma cena triste na última segunda-feira, dia 13 de abril. Durante uma ronda na estrada, os policiais encontraram um tatu tentando ajudar o outro, que estava caído na via após ser atropelado. Segundo os policiais, o animal parecia tentar socorrer o outro, que permanecia imóvel no chão. Infelizmente, apesar da aparente tentativa de ajuda, o tatu atropelado não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo do animal foi recolhido pela patrulha e o outro tatu, que tentava ajudar o parceiro, acabou fugindo para uma área de mata próxima após a chegada da viatura. Casos como esses não são incomuns. Inclusive, há um relato registrado em fotos
de mais de uma década atrás, de uma andorinha que tentava ajudar uma amiga morta. A sequência de fotos comoventes foi registrada por um fotógrafo e viralizou na internet, levantando sérias e desconfortáveis questões. Animais podem sentir e entender a morte? Muitos dirão que é instinto, mas eu estou sempre frisando o quanto desconhecemos o grau evolutivo dos animais e o quão alguns deles podem entender o mundo ao nosso redor. Que mais cenas como essas possam fazer o ser humano entender que animais sofrem e sentem. Quem sabe isso inspire a humanidade a parar de vez com o consumo de carnes. Foi notícia! Foi notícia! O ouvinte quer saber. Um ouvinte pergunta: não é errado tratar animais como pessoas? Dentro da Bíblia há textos que deixam claro que animais estão nesse mundo para nos servir. Eu concordo que dentro da Bíblia há muitos textos que fazem dos animais apenas produtos e servos do homem. Mas se procurar bem, verá que também há muitos textos que falam o contrário. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 10 diz: o justo importa-se com a alma do seu animal doméstico. Ou o famoso não matarás, em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Isaías, capítulo 66, versículo 3, alerta: quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. A Bíblia, aqui falo do Velho Testamento, é um livro com textos de milênios de anos no passado, e nós já avançamos muito como sociedade para seguir cegamente algo que também manda matar o inimigo, que fala de pais que procriam com filhas, de deuses que castigam e escolhem lados, de sacrifícios, apedrejamento. Eu não penso que o Velho Testamento seja guia para os dias atuais. Penso que devemos usar o amor para nos guiar e não textos antigos, que podem perfeitamente estar em desacordo com nossa sociedade e suas leis. Sem nunca esquecer que, em tempos não muito remotos, pessoas acreditavam que existiam raças melhores apenas por conta da cor dos olhos e da pele. Não sei se você sabe, mas os nazistas tinham um método de medir os crânios e as formações ósseas das pessoas para determinar sua pureza. E isso sabemos ser totalmente preconceituoso e antiético. Quem aceita cegamente, sem questionar frases em livros, pode ter que aceitar o que outros pensam e escolhem, anulando o que temos de mais sagrado, que é a liberdade de escolher. Se você acha que animais estão aqui para nos servir, eu sinto muito, pois que eles não estão. Os animais possuem sua trajetória individual e única. Chegará o dia, acreditemos ou não, que eles evoluirão e adentrarão a humanidade. Não confunda auxílio animal com servidão animal. Nós não somos donos deles. Se muito, somos encarregados da evolução desses irmãos menores. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Aqui o ouvinte participa. Dica do ouvinte. Catadores de recicláveis e seus cães são comuns em qualquer cidade. Eles estão sempre juntos e os cães sujeitos a todos os perigos da rua, sem contar o calor do asfalto que pode machucar as patas e causar desidratação. E a dica interessante que minha amiga Dulce me mandou tem tudo a ver com essa introdução. O catador, Paulo Ricardo, de 62 anos, na companhia dos 3 cães, sai todos os dias pelas ruas da cidade praiana à procura de latas e garrafas PET para reciclagem. Paulo conta que os cães cansavam muito e que havia a preocupação com o movimento constante das ruas, que eles poderiam ser atropelados. Com esse medo, nasceu a ideia.
Ele construiu um carrinho com suporte para que os cães se sentissem confortáveis ao percorrer Capão da Canoa, município no litoral norte do Rio Grande do Sul. Com orgulho, ele conta que foi ele mesmo que fez o carrinho para proteger os cães. Pediu materiais para amigos e o montou com 2 compartimentos, um para as latas e garrafas que recolhe e outro acima destinado aos animais, protegido em cima contra o sol e com grades ao redor para garantir a circulação de ar. Segundo Paulo, o passatempo favorito de Maia, Vicky e Toquinho é estar na natureza e por isso estão sempre com ele. Aonde ele vai, os cães estão juntos. Agora eles apenas observam, seguros e protegidos. Quem passa por Paulo nas ruas se impressiona com a ideia. Olha com interesse o cuidado mais que evidente na cena. Afinal, quem ama sempre encontra uma forma de proteger e estar por perto. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Quem viveu mais de 40 anos deve ter passado pela experiência de ver um adulto jogar sal nas costas de um sapo, uma prática tremendamente cruel que mata o animal de forma torturante, mas que era vista como brincadeira. O sapo se contorcia e todos riam. Eu nunca entendi o que significava aquilo. Algum ritual? Eu não saberia dizer na época. Quando comecei a crescer e aprendi a ver nos sapos a graciosidade e beleza, foi quando entendi os motivos e passei a abominar o ato. Sapos respiram também através da pele. Os pulmões dos sapos têm uma capacidade muito menor que a dos humanos para absorver gases. Por isso, cerca da metade da absorção de oxigênio acontece por meio da pele. De lá, ele vai para a corrente sanguínea e é distribuído pelo corpo. A pele do animal é bastante úmida, uma característica indispensável para que a troca de gases possa ocorrer. Se jogarmos sal no sapo, o mineral suga a água, impedindo que o processo ocorra. Algumas pessoas fazem isso por brincadeira, pois que acreditam que o sapo vai ressuscitar ou reagir, mas na verdade, o movimento frenético que o animal faz é um reflexo de dor e tentativa de se livrar da substância. Não permita que façam isso na sua presença. Denuncie se presenciar essas cenas de crueldade. E, se puder, lave o animal imediatamente para retirar retirar o sal das costas dele. Sapos são tremendamente importantes para o nosso ecossistema. Duvida? Fique atento ao próximo quadro. Você sabia? Sapos não são apenas lindinhos, eles são controladores naturais de muitas pragas, já que podem comer até 100 insetos por dia. Os sapos atuam como controladores biológicos essenciais, equilibrando ecossistemas ao se alimentarem de grandes quantidades de insetos, como mosquitos, incluindo os transmissores de doença, e baratas, além de escorpiões e aranhas. Eles também funcionam como bioindicadores, sinalizando a qualidade ambiental com sua presença, ou seja, onde tem sapos, o ambiente está bem. Quando criança, certa vez eu vi um lago totalmente cheio de pequenos peixinhos pretos, que nadavam para todo lado. Mas não eram peixinhos, eram girinos. Fiquei encantada quando vi, e acho que foi nesse momento que comecei a amar sapinhos. Nessa fase de girino, eles comem algas e matéria orgânica, auxiliando na limpeza de poças e lagos. Vamos cuidar deles. E se você tem fobias de insetos, faça dos sapos seus melhores amigos, ajudando a preservar e denunciando maus tratos. Sapos são ou não são animais incríveis? Mais um programa chegando ao fim. Muito obrigada a todos que estiveram comigo. Para essa nova semana, paz e saúde. Oferte a paz que a receberá em dobro. Essa é a lei de atração ou correspondência. Que nesse domingo que simbolicamente comemoramos o Dia das Mães,
Nossa Mãe Maria os acolha e proteja. Para os animais, muito amor e respeito em qualquer lugar do planeta. Bom domingo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.